Olá! Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, Murilo. Tudo bom? Tudo tranquilo na luta. Sempre. Tem que ser mais do que nunca agora, né? Um momento que pede aí nossa total dedicação aí para ser um agente transformador nesse momento de mudança. Com Bacana, certeza, estamos aí junto nesse propósito. com certeza. E você muito forte nisso, né? Trazendo conteúdo a gente da área da engenharia. Mas eu digo que assim, tava fazendo uma live com um pessoal bacana aqui, o Danilo Lorenzeto. Vi que você fez uma live com a Michelle da AutoQI, ela também bateu um papo conosco aqui. E de fato a gente está precisando muito disso nesse momento, né? Conteúdo relevante por pessoas que praticam aquilo que estão propagando. Então isso é fundamental nesse momento. Essa é a nossa ideia aqui, a sua ideia aí também. Então isso é muito importante. Exatamente, as pessoas estão tendo atualmente uma oportunidade única que eu, por exemplo, não tive, né? Por exemplo, quando eu fui fazer engenharia, eu não tinha nenhum parente para poder eu me espelhar, para poder eu perguntar. Eu saí da faculdade também sem uma referência e, por sorte, eu consegui me encontrar nessa caminhada. Mas hoje as pessoas, elas têm várias pessoas que estão aí, né? Tu citou algumas, o Michele, Danilo, que estão aí e que as pessoas podem seguir, se espelhar, pegar as dicas. Então, essa oportunidade as pessoas não podem perder, né? Principalmente num momento como esse que a gente está, da situação tão complicada no Brasil, essas referências é importante. Concordo gênero, número e grau. Eu acho que, de fato, é um momento singular que a gente está vivendo nessa transmissão do conhecimento. E acho que só um ponto de atenção aí, nessa nova era, trazendo o que você falou, antes da gente entrar no tema orçamento de fato, é que é o seguinte, eu acho que também esse momento dá voz a todo mundo e a gente tem só que ter atenção, né, o conteúdo que a gente consome para, de fato, estar colocando em prática. Porque, de fato, você ensinar atuação profissional por internet é muita responsabilidade, né? A gente sabe que isso está agregado a muita responsabilidade e tem que ter muita atenção, porque é o que eu digo, a educação formal, o engenheiro não se forma engenheiro se ele não passar pela faculdade. A gente sabe que existe um descolamento, existe, entre a prática e a teoria, existe. E existe aí produtores de conteúdo, de fato, para diminuir essa distância. Mas é muito importante você ver a procedência do conteúdo que você está consumindo também, para não estar perpetuando, talvez, práticas que não são aplicáveis, satisfatórias para a execução da profissão. Concorda, Murilo? É só analisar quem tu segue como se fosse para te contratar para tua obra. Se tu fizer Verdade, tomar esse cuidado, tu não cai em armadilha. verdade. E Murilo, bom, você dispensa apresentações, então assim, de fato eu não preciso aqui, na verdade, está muito mais o contrário. A gente quer te agradecer demais por ter topado, disponibilizado um tempinho da sua agenda para estar batendo esse papo conosco. É um prazer, uma honra para a gente estar conversando aqui, acompanhando seus conteúdos e, de fato, nessa área aí, orçamento, entre tantas outras, né, obras públicas, licitações, mas, de fato, você é uma referência. E orçamento é um tema polêmico, né? Por que é polêmico? Primeiro porque é nosso cartão de entrada, né? O cartão de visita para qualquer relação de negócio na engenharia começa com o orçamento, né? E a gente fez uma brincadeira com o tema aí, orçamento alta performance, né? Que é até o nome da página aqui, que na verdade esse alta performance é exatamente a utilização das boas práticas, é a utilização da execução da técnica de forma correta, mas como ela acontece no mercado. Então, para a gente começar, Murilo, eu queria que você falasse assim, o que caracteriza um orçamento de alta performance? Bem, primeiramente, eu bato muito em algumas teclas que eu acho que são muito importantes que as pessoas assimilem, né? Primeira coisa que é importante entender é que eu nunca poderei fazer um bom orçamento se eu não tenho bons projetos, né? Então, eu preciso ter a matéria-prima do bom orçamento, é ter um bom projeto. Então, quando eu falo em um bom projeto, é um projeto que realmente foi estudado, enfim, que todas as interferências foram sanadas ainda na fase de projeto. Quando eu falo um projeto completo, que tenha todas os sistemas, né? Não apenas, por exemplo, o arquitetônico. E uma coisa importante também, é necessário que eu tenha, além das plantas, né? Porque muita gente, quando pensa na palavra projeto, vem na cabeça logo aquelas plantas, né? É importante lembrar que todo projeto tem um memorial descritivo com especificações e isso é vital, né?
Se eu não tiver um projeto bem especificado, o orçamentista está navegando no escuro. Eu estou cansado de ver projetos que dizem assim, olha, esse ambiente aqui é piso cerâmico. Tá, mas se não tiver uma especificação, eu tenho um piso cerâmico de R$ 10 o metro quadrado e de R$ 200 o metro quadrado. E aí, o que o orçamento vai fazer? E isso passa muito pela cultura no Brasil, eu estava conversando isso até com a Michelle na nossa live, na cultura no Brasil de desvalorização do projeto, né? As pessoas aqui, elas acham que projeto é simplesmente um custo e querem economizar o máximo possível nessa etapa, querem que o projeto seja feito o mais rápido possível, quando deveria ser exatamente o contrário, né? Se eu tenho um projeto que foi realmente pensado, estudado, detalhado, a possibilidade de eu ter uma obra mais barata, mais rápida, aumenta muito, tá certo? Agora, além disso, é muito importante que, mesmo que eu tenha bons projetos, é necessário que tenha pessoas hábeis para conseguir extrair as informações do projeto. E por isso a gente tem que ter a humildade necessária para entender as nossas limitações. Por exemplo, eu tenho 17 anos de formado, mas como, por exemplo, eu nunca atuei, um exemplo aqui, em obras portuárias, quando uma pessoa chega para mim com um projeto portuário para eu orçar, eu tenho humildade suficiente de chamar um colega que tem mais experiência naquele tipo de obra para que ele me ajude a extrair daquele projeto informações. Por quê? Porque ele tem um olhar para esse projeto muito mais treinado do que eu, porque eu nunca executei esse tipo de obra. E não adianta, para que eu possa fazer um bom orçamento, eu tenho que conseguir enxergar na minha cabeça a obra acontecendo, né? Então, para que eu tenha essa vivência, eu preciso ter estado dentro do canteiro de obra, né? Então, é vital esse, digamos assim, esse estágio. Eu costumo dizer que é como se fosse a residência médica. A pessoa pode escolher uma área da medicina que ele não vai operar ninguém, mas é importante que ele vá no pronto-socorro, costure umas pessoas ali, né, para ele poder. É a mesma coisa a vivência de obra. Então é preciso que eu tenha pessoas que tenham essa capacidade de ler e extrair as informações do projeto. E aí muita gente pode falar, tá, Murilo, e se eu não tenho nenhuma experiência, sair da faculdade cru, sem nada, eu não posso fazer orçamento? Pode, mas você tem que saber dessa limitação. Então, pô, tu vai fazer o primeiro orçamento, chama alguém para fazer contigo, para que essa pessoa te ajude no primeiro, mesmo que nesse primeiro tu ganhe pouco ou quase nada, mas tu vai ganhar experiência, vai ganhar segurança para depois tu começar a se desenvolver. E só para concluir aqui, tu falaste da questão da alta performance, né? Uma coisa que eu vejo muito hoje são as pessoas querendo economizar, eu vou chamar de economia burra. Por exemplo, chega uma pessoa para mim, eu estou agora nesse momento num workshop meu que está no ar aí de orçamento, aí a pessoa chega para mim e diz assim, Murilo, tem algum programa gratuito de orçamento na internet para eu baixar? Ou seja, a pessoa ela está pensando não é no melhor programa, no que vai dar o melhor resultado, no que vai otimizar o trabalho dela. Ela está pensando no mais barato. E se ela puder, então, piratear o negócio, melhor ainda. Sem pensar que isso é um investimento, né? E hoje, por exemplo, na questão do software, estou dando um exemplo aqui, tem software que tu vai pagar R$ 200 por ano. Então, pô, se tu não conseguir pagar R$ 200 por ano para utilizar um software poderoso que dê agilidade, enfim, é melhor tu pensar em fazer outra coisa, porque não faz sentido, entendeu? Exatamente. E sendo que um software, na verdade, bem utilizado, ele agrega valor ao seu produto. Na hora de você conversar com o cliente, falar, olha, eu utilizo um software que minimiza a questão de erros no levantamento de quantitativos, aumenta a especificação da minha composição unitária. E é nesse ponto, assim, nesse momento do orçamento e do projeto, a gente consegue eliminar aí, numa construção convencional, cerca de quase 80%, 70% dos problemas que acontecem durante a execução são falhas e deficiências nessa parte do projeto, né? Porque, como você falou, o pessoal pensa muito em economizar e, de fato, não se atenta ao que realmente importa, a detalhar. Então, eu vejo que muito importante do que você falou aí, investir em bons projetos, saber muito bem o escopo da obra que você vai executar. Né? Porque muitas vezes você está preocupado em fazer o orçamento geral, mas você tem que entender de fato quais são as etapas ali que vão estar existentes na obra, o que de fato o cliente quer para você orçar, para não ter uma coisa de tipo, mas você incluiu isso, não incluiu aquilo. Então, definir muito bem o escopo eu acho que é fundamental. Ter um levantamento quantitativo detalhado, né? Levantamento quantitativo onde você saiba de fato a quantidade
de serviço que você vai executar e o memorial descritivo, que você tem a especificação do serviço. E partindo daí, a gente está tendo o memorial descritivo, levantamento quantitativo, bons projetos, a gente tem um quantitativo e agora a gente vai multiplicar por um preço unitário, que aí passa por uma composição unitária, né? Quais pontos de atenção você considera interessante e fundamentais na análise dessa composição unitária do serviço? Bem, nesse ponto existe uma outra questão que é muito importante, né, já que a gente está falando de alta performance em orçamento, que a gente precisa entender o seguinte, que a melhor composição é aquela que a gente consegue extrair dentro da nossa obra com a nossa mão de obra, tá certo? Então, por exemplo, um exercício que todo estagiário, todo engenheiro precisa fazer nas suas obras é começar a levantar esses índices, esses coeficientes na obra. Então, por exemplo, tá na equipe de pedreiro aqui, eu peço para um estagiário, por exemplo, ele anotar quantos tijolos foram enviados para o local naquele dia, quantos carrinhos de argamassa, e no final do dia eu vou lá e meço quanto que ele produziu. Então eu vou saber, olha, ele gastou tantos tijolos por metro quadrado, gastou tantos metros cúbicos de argamassa por metro quadrado, tinha tantos operários lá, então fazendo essa conta eu consigo saber quantas horas foram gastas de cada profissional por metro quadrado. E eu fazendo esse acompanhamento sistemático, diário, semanal, mensal, eu vou obtendo esses índices, né? Esses índices é que vão gerar as composições. E isso é o que deveria ser feito pela maioria das empresas, só que hoje eu percebo que é a minoria. Se confere nos dedos as empresas e os próprios engenheiros que têm os dados da sua obra. Ora, como é que eu vou gerenciar uma obra se eu não tenho parâmetro de medida? Por exemplo, eu estou executando uma obra aqui que foi feita com base em determinado orçamento, só que eu não estou verificando se a produtividade que foi considerada no orçamento eu estou conseguindo executar na obra. Se o consumo de material que foi considerado no orçamento eu estou conseguindo manter aquele consumo na obra. Então, eu não tenho parâmetro para controlar. E o que eu não tenho parâmetro, o que eu não meço, eu não gerencio. E essa é uma coisa que é muito importante. Assim, eu posso dizer para vocês, e hoje eu sou muito amigo do meu primeiro empregador, né, quando eu trabalhei em construtora, ele disse, Murilo, eu estagiei nessa empresa, rodei um monte de outras empresas, e quando eu me formei, a primeira empresa que me abriu a porta foi a primeira que eu estagiei. E ele falou, Murilo, teu grande diferencial desde que tu era estagiário é porque tu tinha os números da obra na cabeça, tu sabia os consumos, tu gerava relatório para a gente com informações que para a gente eram muito importantes. Então as pessoas têm que entender que esse é o maior papel do engenheiro em uma obra, por exemplo, é medir, é gerenciar, é administrar, né? E as pessoas acham que não, que o engenheiro tenha que fazer o mesmo. Praticamente tem muito engenheiro que pensa que a atividade dele é quase igual ao do mestre de obra. E depois se pergunta por que tem obra que não tem engenheiro e tem mestre de obra. Porque se for para simplesmente tocar operário, é mais barato que o mestre de obra, entendeu? O engenheiro não. O engenheiro é o cara do indicador, que vai olhar quanto é que está atrasado, o que vai fazer para recuperar o atraso, se aquela atividade que atrasou é uma atividade que vai atrasar a obra ou não, ou seja, ela está no caminho crítico ou não está, quanto é que está economizando por mês na obra, ou quanto é que a obra está gastando mais. Então, o engenheiro tem que ter esses números, tá? Se ele não tiver, ele tá perdendo tempo na obra, ele está simplesmente se equivalendo a um mestre de obra, por exemplo. É o que a gente fala muito aqui, de você não ser tocador, você ter gestor, né? Engraçado você falar isso, que era o próximo tópico que eu queria trazer para você, exatamente a necessidade de o papel do engenheiro isso. Cada engenheiro tem que ter a sua composição, a sua tabela de índices formatada ao longo da sua experiência profissional, até para embasar orçamentos que surjam ao longo da sua jornada, seja em empresas, né, até para fazer comparativos de produtividade, né, testar hipóteses. Será que eu consigo produzir mais se eu colocar mais um profissional? Então, assim, é fundamental isso e, de fato, faz toda a diferença no resultado final. A gente está falando isso aqui, mas isso tem um impacto direto no resultado final. E aí, chega num ponto que eu queria falar aqui também, que é o seguinte, o orçamento, ele não é só planilha orçamentária, né? Tem gente que acha que o orçamento ele acaba quando você envia para o cliente e o cliente aceita. E, na verdade, isso que você colocou é um ponto importante, que o orçamento ele vai te acompanhar ao longo de todo o ciclo de vida do seu empreendimento. Ele é um documento base e que não se caracteriza só como uma planilha orçamentária, e ele vai acompanhar você ao longo de todo o ciclo de vida do seu projeto, né? Exatamente. E nesse ponto aí só dando uma voltadinha na questão anterior, sobre a importância da gente fazer esses levantamentos, essas medições,
elas vão servir de base, inclusive, para os nossos futuros orçamentos. E o que eu vejo muito hoje são pessoas que, por exemplo, aprendem a usar o TCPO, o SINAP, e acham que aquilo ali é fazer orçamento. Eu pegar a coisa, a composição pronta, né? E aí a pessoa não sabe se realmente aquela Uhum. composição que está lá naquele livro, ou no SINAP, se é adequada para a obra dela, né? Muitas E vezes o para a cara não sabe nem região que ele está, a Muitas vezes região a do pessoa país nem, varia. nem se toca para saber quais foram os critérios que o SINAP levou em consideração. Por exemplo, na alvenaria do SINAP, está incluído encunhamento ou não? Tem gente que não sabe nem como procurar se tem essa informação ou não. Então, ora, se eu não sei manusear o sistema, eu estou fadado ao fracasso, né? Agora, quanto à questão que tu falaste aí da necessidade da experiência, enfim, no canteiro de obra para poder fazer esse levantamento, né? Se a pessoa começa a treinar isso desde cedo, desde quando ainda é estagiário, a tendência é que ela, quando chegar, né, na fase mesmo profissional, isso vai se tornar algo mais natural para ela, né? E Perfeito. como tu falaste, o orçamento ele é muito importante como uma ferramenta gerencial. Tem gente que acha que faz o orçamento e bota na gaveta aqui e pronto. Não, ali, naquele orçamento, tem informações que vão te acompanhar até o fim da obra. Eu vou dar só um exemplo aqui. A primeira obra que eu executei, que foi uma obra de grande porte, um resort com 242 apartamentos, piscina com 800 metros quadrados, restaurante flutuante na beira do rio, enfim. Imagina uma obra Que imensa. legal. Quando eu cheguei na obra, eu não tinha orçamento e nem tinha cronograma. Então eu tive que primeiro buscar o orçamento, percebi que ele estava totalmente defasado, mas como ali eu não estava como orçamentista, eu estava como executor, eu precisei de muitas informações do orçamento, atualizei muitas informações do orçamento para poder gerar o meu cronograma, que não tinha cronograma obra. E aquela obra especificamente, quando eu cheguei na porta dela, tinha um outdoor na porta dizendo o seguinte: entrega da obra, dia 29 de outubro de 2005, às 19 horas. Ora, mas se eu não tenho um cronograma, se eu não tenho um orçamento atualizado, como é que eu vou fazer essa obra ser entregue nessa data? Então, eu precisei elaborar mesmo um cronograma a partir do zero. E onde é que eu vou buscar essas informações? No orçamento. Só que durante a execução da obra, algumas situações vão acontecendo que vão atrapalhando, prejudicando aquele meu cronograma, aquele meu orçamento inicial. E aí eu tenho que pegar essas informações da obra e fazer o quê? Retroalimentar o orçamento e o cronograma para poder ir acompanhando. De modo que eu consegui, nessa questão dessa obra, entregar a obra na data correta. A festa de inauguração foi no dia que estava marcado lá no outdoor na porta da obra. E isso é um tremendo diferencial hoje para uma construtora, em termos de credibilidade, manter a sua data de entrega. Manter sua palavra. E aí, um ponto importante que um seguidor trouxe aqui, e até para exemplificar isso que a gente está falando, você ter o orçamento na mão te proporciona, inclusive, ferramentas para você ganhar produtividade. E como? Na hora de implantar um prêmio de produtividade, por exemplo. Né? Porque, assim, primeiro você tem que acompanhar o previsto e realizado ao longo de toda a sua obra. Sua informação base vem do orçamento. E depois você saber quanto você paga pelo índice de produtividade de cada profissional naquele serviço, te proporciona chegar para ele e falar, olha, se você conseguir executar abaixo disso, a diferença vira prêmio de produtividade. Então, você faz com que ele seja remunerado, né? Você não está gastando mais por isso, está incluso no seu orçamento e você garante uma produção em alta performance na sua obra, no sentido de você não está mais amarrando o prazo por pressão, vamos falar assim, você está amarrando por resultado. Ele ganha por produzir e você ganha também porque você está economizando no seu índice de produtividade de cada serviço. Esse é um ponto legal. E Murilo, Exatamente. Sim, pode falar. um ponto só, assim, a gente sabe também que tem pessoas que, bom, estão começando a jornada, ou então chegaram até aqui e falou, putz, até aqui não formatei meus índices. O que você indica para essa pessoa na hora de fazer um orçamento que está querendo fazer um orçamento de forma correta? Fala, pô, não tenho meus índices. Para onde eu olho nesse momento? Bem, nesse caso, quando isso acontece muito com quem, principalmente com quem não tem experiência, né? Enfim, aí tu vai ter que buscar os bancos de composições, né? Tu tem alguns, como por exemplo, TCPO, que é privado, mas tu tem uma série de outros que são públicos. Eu, particularmente, para obras privadas e públicas, eu continuo preferindo usar o SINAP, que é público. Por quê? Porque o SINAP, desde 2009, por aí, ele começou um processo de aferição dos índices dele. Ou seja, ele licitou
uma empresa, essa empresa hoje é uma fundação ligada à USP, né? Porque assim, a universidade ela não pode participar de licitação, mas ela pode ter Sim. uma fundação e essa fundação participar. E estão sendo verificados, calculados todos os índices de todos os serviços do SINAP. Cada serviço desse são enviados equipes para poder fazer monitoramento em 10 cidades diferentes, para exatamente ver as diferenças regionais. Sim. Também são levados equipes para obras públicas e privadas para também fazer uma equalização. Enfim, são analisados fatores diversos para que realmente se chegue num índice que seja um índice confiável. Além disso tudo, depois que essa fundação ela faz esse cálculo e apresenta, essas composições ficam 2 meses no site da Caixa para que qualquer pessoa, empresa, instituição, Tribunal de Contas, Polícia Federal, façam ali uma verificada para saber se aquilo está correto. E somente depois que passou 2 meses e ninguém reclamou, aquilo entra no banco. Então, são composições que estão verificadas, calculadas por uma universidade e que todo mundo teve disponibilidade para poder criticar. Além disso tudo, é importante dizer que cada composição do sistema SINAP hoje tem um caderno técnico. Esse caderno técnico é como se fosse uma memória de cálculo. Lá ele leva em consideração, ele fala lá tudo que ele considerou naquela composição. Por exemplo, a pergunta: vem cá, no levantamento de alvenaria, o desconto vão ou não desconto vão? Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui assistindo a live aprenderam na faculdade, desconto que passar de 2 metros quadrados. E a pessoa assimilou aquilo e acha que aquilo é como se fosse algo escrito na pedra, que não vai mudar nunca. E não, no SINAP, quando for ler o caderno técnico de alvenaria, ele diz o seguinte: para levantar a alvenaria, desconta todos os vãos. E aí o cara vai me responder assim: mas Murilo, é claro que para poder fazer um vão, tu gasta mais. Sim, só que no cálculo da composição, ele já levou isso em consideração. Entendeu? Então, pronto. Então, o parâmetro utilizado foi esse. Então, na hora que eu vou fazer um orçamento, se eu estou saindo do zero, a minha sugestão, usa o SINAP. Agora, tu vai ter que estudar um pouquinho. Primeiro, para te entender esses parâmetros. Então, estão todos na internet gratuito. Eu ensinei isso na minha aula de ontem do workshop. Está até no ar ainda essa aula. Então, a pessoa sabe onde ela vai lá e busca aquilo para ela estudar, ler, saber o que está incluso nessa composição, o que não está incluso, como é que eu meço ela, como é que eu não meço, tá certo? Agora, a pessoa tem que gostar de estudar. Por quê? Porque área de orçamento são raríssimas as faculdades que têm uma disciplina específica para isso. Geralmente é o quê? É um pedacinho de uma outra disciplina. Aí tu vê ali 2 ou 3 aulas de orçamento e o cara sai achando que está sabendo. E é uma área que não tem norma, então, ou seja, tudo aquilo que tu aprendeu há 2 anos atrás já pode ter mudado, porque as coisas vão evoluindo ao longo do tempo, Sim. né? Não tem uma norma que já está sacramentada. Sim. E aí a pessoa tem que ser um eterno estudioso na área de orçamento. Mas as oportunidades são imensas, né? Inclusive, na aula de amanhã do workshop, eu vou falar sobre onde estão as oportunidades e como conseguir essa oportunidade do workshop. Bacana. E depois eu quero saber mais sobre esse workshop aqui. Você vai contar aqui pra gente como é que faz pro pessoal saber. E se, galera, se tiver fazendo sentido para você essa live, clica no aviãozinho aqui, chama a galera, vamos movimentar aqui, vamos fazer, vamos começar a transformar o conceito de orçamento aí para todo mundo, pra gente potencializar nossos resultados. E Murilo, um ponto interessante que eu queria saber sua visão sobre isso. Quando a gente trata de orçamentos de algumas empreitadas específicas, né? E serviços que têm certos riscos executivos associados, né? Ou dificuldades executivas. Como que a gente adapta, coloca, embute essa reserva de contingência no orçamento? Como que você recomenda essa análise de um risco de um serviço? Aí eu vou te dar um exemplo para a gente conseguir tangibilizar. Um telhado, né? Vamos supor que uma cliente te chamou para você ter um vazamento no telhado e ela te chama para você corrigir o vazamento. Só que a gente sabe que tem N possibilidades e tem um risco associado. Você tem a competência técnica para executar, mas existe um risco ali associado. Como que você coloca isso no seu orçamento? Bem, primeiramente é importante tu, ao tu fazer qualquer orçamento, tu colocar na proposta que tu vai fazer quais foram as premissas que tu utilizou, tá certo? Por exemplo, se um cliente não tem os projetos, eu tenho que colocar, olha, considerando os elementos apresentados, que foram esse, nós fazemos o orçamento. Por quê? Eu tenho que deixar claro
quais foram os elementos que eu tive. Se é uma obra existente, como no caso que citou uma reforma, é para isso que vai servir, por exemplo, um relatório fotográfico completo, para que eu veja como estava aquilo antes, tá certo? E o que acontece? Na tua proposta, é claro que, tipo assim, vamos supor que seja uma reforma. O ideal seria o quê? Para poder eu mensurar quanto que eu vou precisar, por exemplo, quebrar de um revestimento que está fofo. Seria eu chegar lá e meter a marreta e arrebentar com tudo, aí eu vou saber. Só que é óbvio que nesse momento que eu estou fazendo essa primeira visita, eu não tenho como fazer isso. Então eu vou ter que estimar. Olha, pelo que eu percebi aqui, batendo aqui um teste de percussão, eu estou estimando que é 10 metros quadrados. Na hora que tu começar a quebrar, pode ser 20. E aí, como é que tu faz em relação a isso? Tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é a seguinte. Lá no BDI, que muita gente não sabe nem o que é, ou muitos pensam que BDI é só lucro, Sim. dentro das parcelas do BDI existe uma parcela chamada de riscos. Essa parcela de riscos é a gordura do teu orçamento. Ou seja, a parcela de riscos que tu vai estimar, ela serve para situações inesperadas, como é esse caso desse exemplo. Então, olha só, qual é a minha sugestão? Tu vai, claro, considerar essa parcela de riscos de acordo com o nível de segurança que tu tem com a obra. Por exemplo, uma obra de construção, tu tem mais segurança de ter imprevistos do que uma obra de reforma, que a possibilidade de acontecer imprevistos é bem maior. Então, óbvio que tu vai ter que graduar esse percentual que tu vai considerar de acordo com o nível de probabilidade de incertezas que tu tem. Uma obra com o projeto completo, tu tem menos incerteza do que uma obra que tem só a planta baixa. Então, aí tu vai precisar graduar quanto tu vai considerar esse percentual, tá certo? Não existe uma tabela para isso, é realmente a experiência que vai te dizendo quanto é esse percentual. De modo que, tu sabe o seguinte, na hora que tu for reformar o telhado lá da senhora que tu deu o exemplo, até aqui, nesse X, eu consigo absorver esse serviço a mais que apareceu. Por quê? Porque é muito chato eu ir lá na senhora e dizer o seguinte, olha, passou 1 metro quadrado a mais que eu não considerei no orçamento. Não. Ou seja, até um determinado limite, tu tem como suportar aquilo para não incomodar o cliente, enfim, para manter uma boa relação com o cliente. Mas, como tu deixou muito claro na tua proposta as premissas, né? E claro, tem que ter cláusulas lá que, olha, foi considerado como premissa a demolição de tantos metros quadrados de cobertura. Se passou daqueles 10 metros quadrados que tu botou, chegou a 15, mas tu tinha folga no teu BDI, tu absorve aquilo, nem incomoda o cliente. Pelo contrário, lá na frente vai servir para ele como um bônus. Olha, te entreguei tua obra aqui, tinha 10 metros quadrados de demolição na minha proposta, precisou de 15, mas eu absorvi isso aí para não ter problema entre a gente. Agora, vai ter situações que tu não vai conseguir absorver. E nessas horas, o que está lá adotado como premissa vai ser o elemento que tu vai chegar para o cliente para justificar para ele. Olha, eu considerei aqui 10 metros, até 15 eu conseguiria suportar, só que chegou a 20. Agora, realmente não tem como. Eu vou precisar realizar com tudo. Perfeito, e faz toda a diferença porque você já tinha alinhado essa comunicação lá atrás. Deixou bem claro que a premissa adotada foi essa, estabelecer limites. Então, assim, fundamental, dica de ouro aí para a galera que está assistindo a gente, estabelecer limites, adotar premissas, registrar, eu acho que registro fotográfico é importante, documentar, aspectos técnicos nesse momento embasam, né? Porque a gente sabe que na construção civil, em alguns momentos, o orçamento ele quase que vira um contrato, né? Para a gente, é o respaldo do cliente e da gente que está executando também. Então, isso de fato, você tiver o máximo de transparência e clareza nos parâmetros que você está adotando, te dá segurança depois na hora de executar. Excelente, Murilo. Outro ponto bacana que eu queria trazer aqui em relação ao controle. Depois que você formatou seu orçamento, né? Tem lá o serviço que você vai executar, definiu o escopo, definiu suas composições unitárias, fechou, você fazer sua curva ABC para você saber os itens de maior relevância, né? Quais são os itens que vão ter maior impacto sobre a sua obra, isso até no momento do gerenciamento e nas contratações, né? Você consegue de fato ganhar performance nesse sentido. Comenta um pouco para a gente sobre a importância da curva ABC nessa elaboração do orçamento. Bem, eu utilizo a curva ABC demais. Por exemplo, né, eu costumo sempre dar uma situação que é muito comum. Muitas vezes, porque assim, qual seria o ideal de todo orçamento?
Ao final desse orçamento, tu gerar uma curva ABC, grande Felipe Soares está aí, da Z Opa, Construções. bacana, Há pouco tínhamos também aqui o Cláudio Sarian, que é auditor do TCU, estava aqui também com a gente. Enfim, bacana. vamos lá. Então, olha só, para que vai servir a curva ABC? A curva ABC, pessoal, quando tu termina um orçamento, ela é como se fosse, eu costumo comparar ela com uma lista de supermercado. Por quê? Porque vai ter lá tudo que tu vai precisar comprar na obra com as suas respectivas quantidades, tá certo? E o que acontece? O ideal, ao eu fazer um orçamento, e isso é uma coisa também que as pessoas precisam entender, que uma parte grande e muito importante do serviço do orçamentista é fazer cotação, que é chato pra caramba, mas é super necessário. Eu pegar meu Exatamente. telefone aqui e ligar para fornecedor, para saber quanto é que é o preço do material local, porque embora haja valores na internet, como por exemplo no Sinap, mas não são valores 100% confiáveis e eu explico porque não vai ter como explicar aqui nessa live, porque é muito pouco tempo. Mas, por exemplo, o Sinap leva em consideração o valor do varejo, na menor quantidade comercializada. O pesquisador não chora o preço que o cara deu é que ele vai anotar aqui. Então, enfim, tem uma série de coisas. Então, por exemplo, tem situações, tem um artigo, o grande Francisco Cunha também está aqui lá de Balsas, tem situações que a Polícia Federal já identificou de itens estarem 70% mais caro no Sinap do que a construtora comprou. 70%. Né? Então, ou seja, eu preciso pegar o telefone e ligar para Sim. poder ter isso aí. Agora, muitas vezes acontece o seguinte, principalmente em licitação de obras públicas, o prazo muitas vezes é curto. Né? Tu tem, às vezes, para tomada de preço, tu tem 15 dias. Quando chega em 7 dias, o cliente, primeiro ele pegou o contratante, ele pegou aquilo ali, tentou fazer por conta própria, não conseguiu, o prazo está chegando, ele, opa, vou chamar aqui agora um orçamentista. Faltando 5 dias para o negócio. Aí, claro, se a obra for grande, tu não vai ter como ligar para todos os fornecedores de todos os materiais, do prego, da arruela, da porta. E é o que a gente faz nesses casos. A curva ABC vai dizer para a gente quais são os itens mais impactantes no orçamento. Então, ela te direciona a curva ABC prioridade. Tanto quando eu gero a curva ABC de insumos, para que eu saiba quais serviços que eu preciso gastar mais tempo e energia fazendo a cotação, e qual é aquele item que, pô, um valor muito pequeno no orçamento. Deixa para lá, pega o valor do Sinap mesmo, que não faz diferença. Quem vai ganhar a licitação é quem der o maior desconto nos itens mais caros do orçamento, não na miudeza. E também no caso da curva ABC de serviços, que ela também vai te ajudar a priorizar quais são os serviços mais importantes para te fazer um controle na obra. Será que é mais importante eu fazer uma verificação mesmo, monitoramento, medindo o serviço de concretagem ou o serviço de colocação do porta-toalha? Pô, o impacto na obra da concretagem é muito maior do que a colocação do porta-toalha. Então, ela te ajuda a jogar uma lupa no que é mais importante na tua obra, seja em serviços, seja em insumos, materiais e mão de obra. Perfeito, perfeito. E aí a gente já começa a desenhar uma maior segurança a partir daquele documento que é a planilha orçamentária, que é o seu memorial, que tem também, Murilo, até um ponto assim só para trazer, o orçamento também tem memorial, né? Memorial descritivo do orçamento, que são exatamente esses parâmetros que você utilizou, esses limites que você definiu. Então, o orçamentista, de fato, ele sabe que é uma visão sistêmica e tem diversos documentos associados à planilha orçamentária. E aí eu te pergunto, para a galera que quer trabalhar com orçamento, o orçamentista, quais são as possibilidades de mercado? Qual o mercado para o engenheiro orçamentista para ele se colocar hoje no mercado? Bem, primeiramente que eu costumo dizer que toda e qualquer profissional de engenharia e arquitetura, independente da área que ela vai seguir, ela precisa ter noções de orçamento. Por quê? Porque não é tu fazer o melhor projeto sem pensar no custo daquilo. Né? Tu precisa pensar em duas coisas, em custo e em execuibilidade. Também, às vezes, eu não posso fazer algo mirabolante que para fazer aquilo na obra vai dar muito trabalho, vai gastar muito, quando eu posso ter uma solução mais econômica. Então, eu preciso ter todo engenheiro arquiteto precisa ter noção de orçamento. Agora, onde é que estão as principais atribuições do orçamentista? Né? Primeiro, se ele é um pequeno construtor, se ele é um empreiteiro, e por isso que nos meus cursos de orçamento, às vezes tem gente que nem é engenheiro nem arquiteto, o cara tem uma empresa de um montador de drywall, mas ele precisa ter mais segurança nos orçamentos dele. Então,
para que eu tenha mais segurança, eu tenho que fazer um orçamento com um método, com uma técnica, né? E aí as pessoas saem maravilhadas quando a gente explica como é que é a técnica para saber o custo de um determinado serviço. Coisas que eles faziam empiricamente e começam a usar um método. Eu quero só fazer um parênteses nessa fala. Você tocou no ponto-chave da construção, que é o seguinte: o que a gente tem de fornecedor, a maioria de empreiteiro, que passa preço no olho, né? Para fazer isso aqui é 10 mil. Não tem técnica nenhuma. Então, é trabalho do engenheiro também, né, que quer o resultado no seu projeto, entrar no nível de detalhe do orçamento do empreiteiro, do terceirizado, porque muitas vezes não tem técnica nenhuma associada a muito do serviço que você contrata na obra. Então isso é um risco grande, porque às vezes o cara te passa um valor e nem ele consegue executar aquele valor que ele te passou, porque não teve parâmetros claros e definidos. Então, isso que você trouxe é muito legal por causa disso. Isso que tu falou é importante até para quando eu terminar o meu orçamento, eu explicar para o meu cliente. Por exemplo, Murilo, como eu já tenho essa experiência, dificilmente eu fecho com o mais barato. Por quê? Porque às vezes o mais barato foi esse cara que fez a coisa no olhômetro, entendeu? Então eu faço com aquela pessoa que me mostrou maior domínio do que ele está me apresentando, maior segurança. Então por que não é aquele negócio de mandar orçamento por e-mail não funciona? Porque o teu cliente pode ser aquele que vai olhar só o valor, ixi, esse aqui está mais caro. E tu precisa apresentar para ele o que tu levou em consideração naquilo. Porque às vezes a outra empresa que ele pegou a cotação não considerou um monte de coisa que está considerando ali. Então, tu explicando para ele, tu gera mais segurança para o teu cliente. Olha, tu pode até ter encontrado mais barato, mas isso aqui, por exemplo, eu estou considerando no teu orçamento, dificilmente o outro concorrente está considerando por conta disso, daquilo. Então, a primeira coisa é, todo e qualquer profissional de engenharia, arquitetura ou empreiteiro precisa melhorar o seu método orçamentário para que ele tenha maior segurança. E uma outra grande oportunidade é na área também pública, que independentemente de pandemia, não tem pandemia, obra pública está acontecendo. E numa obra pública tem muita oportunidade. Por quê? Imagina que a prefeitura quer construir uma escola, ela vai contratar um engenheiro para fazer o projeto. Pelo menos um, né? Pode ser mais de um, engenheiro ou arquiteto. Vai precisar de um engenheiro para fazer o orçamento. Beleza. Aí aquilo vai virar um edital de licitação. Na comissão de licitação, que vai avaliar as propostas, deve ter outro engenheiro ou arquiteto para avaliar as propostas. E cada empresa que vai apresentar a sua proposta, ela tem um engenheiro orçamentista que elaborou a proposta daquela obra. Enfim, então a quantidade de demanda nessa área é muito grande. Agora, tem muita vaga e com remunerações excelentes para quem é bom. Não adianta eu querer ser meia boca. Meia boca vai disputar mercado no tapa, de quem vai cobrar mais barato. E quando tu vira referência no assunto, quando tu tem especialidade, tu começa a botar teu preço. Entenda uma coisa que eu falo muito. Tu nunca vai pegar todos os clientes do mercado, e nem queira. Escolha os clientes que valorizam a qualidade do teu trabalho. Para esses, tu pode cobrar mais caro e o cara vai pagar mais caro, porque ele não está comprando somente aquele serviço, ele está cobrando qualidade, confiança, segurança, entendeu? Então, eu tenho o meu preço. Mas fulano fez mais barato. Pode fazer com ele, não tem problema nenhum. Continuamos amigos. E muitos desses, depois, ele pedir socorro para resolver problema que foi gerado lá atrás. E aí fica o mais caro, né? Sim, sim. E outra coisa legal também na obra pública é que os parâmetros são definidos. Então, o orçamento ele é totalmente baseado em banco de dados referenciais. Então, a gente está falando SINAP, Ciclo, OSS. Então, o parâmetro de orçamento, ele é um parâmetro claro, estabelecido. Tem um edital claro, né? Um termo de referência onde você vai se basear. Então, é interessante também porque, para o orçamentista, ele tem a segurança de saber quais os parâmetros utilizar e que tem bancos referenciais ali que estão já especificados e é ali que ele vai buscar os preços, né? Mas isso aí deveria acontecer também nas obras privadas. É porque a engenharia e a arquitetura é subvalorizada. Toda pessoa que quisesse fazer uma obra em casa ou no condomínio, qual seria a primeira atitude que ela teria que ter? Contratar o projeto e contratar o orçamento. Ela tendo o orçamento em mãos, ela chega para as pessoas que vão fazer o serviço, olha, eu quero que tu faça o orçamento com base nesses serviços e nesses quantitativos. Dessa forma, fica fácil depois eu comparar realmente com a melhor proposta.
Quando eu não tenho projeto, não tenho parâmetro, não tenho orçamento, cada um faz seu preço considerando aquilo que der na telha, eu não tenho como comparar as propostas para saber qual é a melhor. Então, eu bato muito nessa tecla que a gente precisa saber vender o nosso serviço melhor. Por exemplo, tu já imaginou, dica para o pessoal aqui, tu procurar na tua cidade as administradoras de condomínio e dizer para elas que tu quer fazer esse tipo de serviço para ela, de acompanhamento das obras, enfim, ou estabelecer um valor por obra ou por mês, de modo que tu vai prestar uma assessoria para eles contínua em elaboração de projeto, elaboração de orçamento, análise dos orçamentos, né, das empresas que vão concorrer para fazer aquela obra, é outra coisa. Exatamente, totalmente. Então, assim, é o que a gente fala. Quando essa briga por preço, essa briga de, como você falou, briga no tapa por preço na engenharia, ela desregula e joga lá embaixo a base do engenheiro mesmo, né? Porque começa a desvalorizar a profissão. Então, quando você nivela por cima com qualidade, quando o cliente procura um serviço e o orçamento está bem definido, com parâmetros bem definidos e um preço associado a uma qualidade. Quando ele vai no outro, tem também essa base definida, ele começa a entender que, opa, a engenharia, ela está associada a isso e ela tem um preço que precisa ser pago, precisa ser remunerado. A qualidade, ela tem um preço. É assim em todos os mercados, por que não na engenharia, né? Não é isso? Exato. E aí eu dou sempre uma comparação muito simples, né? Vamos imaginar que tu vai comprar um carro usado. O que tu vai fazer quando tu vai comprar esse carro usado? Talvez a primeira providência de todo mundo é o quê? Rapaz, deixa eu levar no mecânico para ele dar uma olhada como é que está esse veículo. E tu vai comprar uma casa, tu acha que não precisa de um técnico olhar para saber, né, a qualidade da casa, enfim. Então, é o que eu volto a dizer, a nossa profissão ela está desvalorizada, mas muito por conta que nós não estamos sabendo vender adequadamente os nossos serviços, mostrar a importância para o cliente do serviço de engenharia. Eu costumo dizer, e estava até discutindo isso em um grupo de amigos aqui, que assim, eu sei que nunca vai ter vaga para todo mundo, né? Mas hoje eu vejo muitas oportunidades que estão aí dando sopa e as pessoas não conseguem identificar essas oportunidades. Tá certo? Mas oportunidades tem muita mesmo. Basta a pessoa saber identificar essa oportunidade do mercado, estar preparado para elas e agarrar. E uma palavra, eu vou dar o segredo aqui, Murilo. Uma palavra para você saber identificar a oportunidade: conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais você entende os problemas e mais você entende como resolver os problemas. E aí que está o nicho, né? Quando o barco da oportunidade passa e você está preparado, porque você tem conhecimento, você tem capacidade de abraçar e resolver. E aí a roda começa a girar, né? Então, isso... e uma coisa importante, não só, e isso é uma outra coisa que precisa desmistificar das pessoas, não só o conhecimento pelo conhecimento. Eu conheço pessoas que têm um currículo invejável, mas estão desempregadas. É porque são necessárias outras coisas. Para que eu possa enxergar as oportunidades, eu preciso estar rodeado de pessoas que me ajudem a identificar essas oportunidades. Então, a gente sempre fala, uma frase que diz que se eu sou mais inteligente da minha mesa, eu estou na mesa errada. Na mesa errada, entendeu? Exatamente. Então, no momento em que eu começo a observar pessoas que estão em outro patamar e ver essas pessoas, o que elas estão fazendo, o que elas estão indicando, eu posso pescar ali um insight que pode me levar ao sucesso. E aí eu sempre falo isso. Pessoal, não tem nada que tu faça na vida que tu não consiga tirar pelo menos alguma coisa ali que pode ser utilizado. É importante tu pensar que ninguém inventou a roda. Alguém viu o coco caindo, ele rolando, e dali pescou uma ideia, um insight para fazer a roda. Ninguém inventou a roda. Quem inventou a roda foi a natureza. O coco caiu, rolou, cara, opa, peguei um insight ali. Então, por exemplo, o cara está assistindo aqui a nossa live aqui. O cara pode estar achando uma porcaria, mas eu tenho certeza que pelo menos alguma coisa aqui que eu ou você falou pode mudar a vida dele, porque ele pega aquilo dali, opa, isso aqui faz sentido, isso aqui eu vou correr atrás, né? Então, por isso não é só o conhecimento pelo conhecimento, é eu estar cercado de pessoas que me ajudem a iluminar esses caminhos. E por isso é tão importante que as pessoas às vezes banalizam, é tão importante o networking, entendeu? Eu preciso estar em contato com pessoas, porque aí os caminhos são iluminados.
E perfeito, Murilo, perfeito mesmo. E aqui no EAP a gente analisa a obra e gosta de tratar a gestão de obras em 4 pilares: prazo, custo, qualidade e segurança. Todos eles têm ferramentas técnicas em que você gerencia com base nesses aspectos. Só que tem um item que a gente considera fundamental, que permeia todos esses pilares, que é a cultura. E a cultura, ela começa dentro do profissional, exatamente aí onde você falou, onde você analisar, saber a conversa que você vai analisar, saber a mesa que você vai se sentar, se sentir inquieto em relação ao conhecimento, buscar, porque isso vai ser a inquietude, o sentimento de dono do negócio, a vontade de vencer, vai ser aquele fator que quando você está no negócio vai te fazer, opa, vou tomar essa atitude, vou medir esse índice, e aí chegar lá e falar, opa, consegui um resultado melhor porque a gente economizou aqui, eu medi antes, depois, previsto e realizado, e isso de fato vai te levar a patamares maiores na sua carreira. Excelente, muito bom. Murilo, uma coisa só, que o pessoal sempre quer saber muito, software, ferramenta, em relação a essa área de orçamento. A gente sabe que tem muitos softwares já específicos para isso. Você indica algum? Tem algum que você, de fato, divulga? Eu já vi alguma coisa? Conta para a gente aí como é que está esse mercado de software de orçamento e se tem um que você realmente indica. Bem, existem muitos softwares no mercado e eu sempre costumo dizer que o melhor software é aquele que você se adapta melhor, né? Sim. Por exemplo, a pessoa, e geralmente é o primeiro que a pessoa começa a mexer, ela se adapta àquilo dali e depois, para ela mudar daquilo, realmente às vezes é até difícil, né? Ela mudar e, enfim, se adaptar a a um novo. Então, assim, tem de todos os preços e, enfim, eu vou falar que eu não ganho nada com isso, tá, pessoal? Eu gosto sempre de deixar muito claro isso. Eu uso ele no meu curso, uso ele no meu workshop, uso ele na minha vida profissional. Eu não ganho nada. Hoje eu conheço o criador dele, mas não ganho nenhum tipo de comissão. O que eu utilizo hoje é o Orça Fácil, tá? Quais as grandes vantagens dele? Primeiro que ele é na web. Isso quer dizer o seguinte, eu não preciso instalar nada no meu computador e onde eu estiver no planeta Terra que tem internet, eu estou com o meu sistema de orçamento ali na minha mão. E a grande vantagem dele é o preço, né? Porque a assinatura do módulo básico dele mensal se não me engano, R$ 1.000. E, por exemplo, se juntar 5 amigos, pode dividir essa anuidade, porque uma assinatura dá 5 acessos, digamos assim, 5 logins diferentes. Bacana. Então vai sair o quê? R$ 200 por ano. Pô, se a pessoa não conseguir R$ 200 por ano em orçamento, é melhor de fazer outra coisa. Verdade. Pô, Murilo, sensacional. E outra coisa, falando em software, eu acho só um ponto que vale, é extenso pra caramba, mais um ponto de atenção aí, que o orçamento eu acho que, mais uma vez, ele vai voltar a ficar topo de agenda, né? Já mas eu acho que ele vai entrar em evidência, justamente trazendo esse tópico do BIM. Né? A partir de 2021, a gente vai ter uma obrigatoriedade da utilização disso. Tem um projeto de lei aí para as obras públicas, e o BIM é justamente a integração, né, dos projetos. A gente fez até uma live, está no nosso vídeo, que você que quiser conhecer mais sobre o BIM. Então, é a integração dos projetos com os fatores de planejamento, orçamento. Então, mais do que nunca, esse conceito do orçamento vivo na obra é uma oportunidade para quem quer se aprofundar nessa área, né? Exato. O pessoal perguntou como é que se escreve aqui o Orça Fácil. Deixa eu tentar escrever aqui rapidinho. É assim, ó. Só com C cedilha. Bem, realmente. E aí, assim, de novo, as pessoas, tipo assim, o foco, tu acabou de ligar uma lanterna aqui. Não só tu, né? Mas as pessoas vêm falando muito. BIM, BIM, BIM. E tem gente que vai esperar chegar lá no ano que vem para começar. Entendeu? Uhum. Então a pessoa precisa entender que BIM é já o presente. E no futuro será, que é ano que vem, a partir do ano que vem, será mais ainda. Então, qual é o momento de você começar? É agora. É agora que é a hora de você começar a já mostrar para os clientes isso. Por exemplo, eu até fiz esse comentário na live com a Michelle. Agora é a hora de tu botar aqui, você que tem de BIM já, colocar aqui o decreto debaixo do braço que fala do BIM e sair visitando as empresas, sair visitando os municípios, né? Porque vai ser obrigado em obra pública. Tem que chegar lá no secretário de obra, no prefeito. Ó, você está sabendo desse decreto aqui a partir do ano que vem? Eu estou aqui para lhe ajudar a implantar esse negócio. Vamos fazer acontecer. Então é isso. A pessoa ela não vai conseguir a oportunidade estando em casa. Ninguém vai adivinhar que está precisando se estiver em casa esperando chegar no teu WhatsApp. Assim, precisa de engenheiro, mandar o currículo para o e-mail tal.
as oportunidades estão aí no mercado. 85% das oportunidades de trabalho não vem através dessa escolha regular, que é mandar e-mail, mandar currículo. 85% das vagas estão acontecendo nesse momento aí que não está nem sabendo. Está acontecendo com as pessoas que estão no lugar certo, na hora certa, que estão fazendo sua rede de relacionamento, que estão visitando os clientes, oferecendo serviço. As oportunidades estão aí, as pessoas não querem enxergar. A gente brinca que é o método TBC, né? Tirar a bunda da cadeira e ir atrás da oportunidade de fazer acontecer, que essa oportunidade de vem. Murilo, passa, quando o papo é bom, passa voando, que a gente nem percebe. Estamos chegando aqui quase batendo 1 hora de papo, então para o Instagram não cortar a gente no meio, quero agradecer demais a sua participação aqui e quero que você conte um pouco para a gente que workshop é esse aí que está acontecendo. Conta para a gente aí. Bem, a gente começou a exibir esse workshop na segunda-feira, né? Ele vai até no domingo, onde nós oferecemos aulas gratuitas. A pessoa que for lá agora, ela vai ter acesso à primeira aula que foi na segunda, está lá no site, terça, quarta, enfim, todos os dias vão ter os materiais lá. E eu ensino do zero mesmo. Eu desafio qualquer pessoa que assista esse workshop, que é grátis, volta a bater nessa tecla, que é grátis, e tem certificado, inclusive, a pessoa assistir isso e não conseguir fazer um orçamento, eu vou vender cachorro quente na praia, porque eu tenho certeza que a pessoa vai aprender. E aí a gente bate naquela tecla que eu estou falando. Tá aí, grátis. Era para ter 100 mil inscrições. E não tem. Por quê? Porque as pessoas, né, às vezes não tem foco e prioridade. Então, as pessoas que estão aqui, que quiserem poder acessar esse workshop, vai fazer o seguinte: vai tirar um print dessa live, vai postar lá nos stories, vai marcar o meu perfil, o perfil da Engenharia de Performance. Só um detalhe: se o perfil for privado, eu não recebo a notificação. Então, você tem que mandar para mim o print, tá? Lá no direct, que eu vou mandar para vocês o link para vocês se inscreverem no workshop e aprender grátis como fazer um orçamento do zero. Eu ensino até a abrir o projeto, extrair de lá as informações, fazer tudo perfeito. Então vamos fazer um benefício dobrado. Quem tirar o print e postar no Stories, a gente vai mandar também o link do nosso Telegram, onde a gente está postando conteúdo diário lá, para a galera que quer se capacitar também de forma gratuita, todo dia tem novidade. Então a galera, ó, tirou print aí, minha do Murilo, posta nos Stories que a gente vai mandar link do Telegram e link do workshop aí, e vamos fazer evoluir essa turma aí, fazendo o nosso 1% todo dia, para a gente melhorar e tentar mudar um pouco esse cenário. Murilo, obrigado pela participação, cara, você é um parceirão, espero em breve a gente estar aqui com você de novo para mais conteúdo. Valeu, grande abraço a todos, muito obrigado pelo convite, por todos que assistiram a gente aí. Forte abraço. Show de bola, valeu, gente.